Gente, que imensa alegria hoje, né, Ivete? Que dia diferente A gente hoje. já está começando a se divertir aqui, gente. Tá muito engraçado. É verdade. Mas o quão hoje é maravilhoso nós podermos dizer que nós estamos há um ano. Gente, 365 dias nós estamos comemorando de podcast. E não poderíamos deixar de começar diferente. Como? Com um bolinho, brindando, porque afinal de contas é um ano. Quando a gente começou há um ano atrás, a gente nem imaginava que a gente de fato chegaria aqui. A gente vai contar mais dessa história durante esse episódio de hoje, né? Então, a gente quer começar a fazer esse brinde com vocês e para vocês. E também eu acho que esse brinde nós temos que brindar primeiramente, aquele que sempre foi o nosso sócio. Exatamente. Esse brinde é para mim, da Ivete e do nosso sócio, o nosso Deus Todo-Poderoso, que sempre esteja aqui conosco. E a gente vai falar um pouquinho, né, ao longo desse episódio ou do próximo. E se vocês forem olhar, a Bíblia está aqui, eu até me emociono, a Bíblia está aqui desde o primeiro dia. Em todos os episódios, se vocês forem olhar, a Bíblia está na nossa mesa. Então, a gente só tem a agradecer. E com muita imensa alegria, eu quero dizer que eu sou muito feliz por ter você nesse projeto. Também. Por a gente sempre compartilhar histórias, por a gente estar aqui comemorando esse um ano. E sem você que está nos ouvindo também não teria acontecido. A gente agradece imensamente. Estamos muito, muito felizes, mega felizes a todas as pessoas que participaram junto conosco desse episódio, fazendo acontecer. Não poderemos deixar de agradecer aos nossos câmeras, o Daniel que está lá atrás, a Nina que está sempre aqui conosco, nos dando feedback quando começa, quando termina. Gratidão a vocês por estarem aqui conosco nesse projeto lindo e maravilhoso. Sem vocês também não seria possível. De maneira nenhuma. Então, esse brinde aqui, eu quero que vocês sintam o amor, o carinho, o carisma que nós temos por esse projeto. Porque sem ele, não tinha como, gente. Sem vocês, não tem como. Nós somos aqui anfitriã, mas sem vocês não tem sentido. Para que fazer algo se vocês não estivessem aqui nos ouvindo, às vezes dando feedback, às vezes positivo, às vezes negativo, e é isso que nos faz crescer e evoluir. Então, sinta o nosso amor e ó. Tchim, tchim. Tchim, tchim. E agora a gente vai para o momento mais esperado, o bolo e o nosso parabéns. Sim, a gente vai cantar parabéns, porque um ano é um marco. É um marco na história, e aí trazendo isso até para as mães. Eu acho que o nascimento de um filho, quando completa um ano, eu acho que essa comemoração ela é importantíssima, porque mostra que a gente sobreviveu. E o podcast sobreviveu, mas ele está firme e forte para muitos e muitos anos. Então, vou ligar as velhinhas e vamos cantar o parabéns. Cante conosco, gente. Queremos vocês junto. Uhul, vamos lá. Oi? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul! Viva o nosso projeto. Viva a vocês que sobreviveram junto conosco. Viva vocês. Exatamente. Gratidão, gente. Gratidão a todos que estão conosco aí. E vamos apagar essa velinha aí. Uhul! Apagou, será? E agora? Vamos ver se temos mais um ano aí, gente. Ai, demorou muito, né? Vamos.
Bom, e é nesse clima, mas vamos, né? A gente brindou, mas a gente não tomou. Gente, é champanhe sim, é sem álcool, então a gente pode. Muito gostosa. Deliciosa. Sintam o sabor aí, gente. Que olha, tá deliciosa. E enquanto a gente vai conversando, falando neste episódio, eu vou cortar o bolo, a gente vai fazer isso durante a gravação. Então, se acontecerem alguns acidentes, vocês relevem, porque é isso aí. A gente sempre quis trazer de forma muito natural. E agora mais ainda, né? Eu acho que esse episódio de hoje a gente vai falar bastante sobre como tudo começou. E eu vou precisar pegar uma colinha, vocês me perdoem. A gente vai precisar pegar a colinha porque a gente vai trazer alguns recortes durante esse episódio para mostrar para vocês como foi essa gravação, como foi esse nosso ano, né? E eu acho que vale começar a falar do primeiro episódio, de como a gente começou com medo, como a gente não sabia se portar, a gente ficava desesperada. Hoje, se vocês forem nos acompanhando durante esse ano, vocês vão ter visto que a gente foi evoluindo. Hoje a gente já não se preocupa com a câmera, a gente já não se preocupa com um monte de coisas. Tudo fica mais leve, tudo fica fluido quando a gente consegue ter segurança. E essa segurança, ela nasce às vezes de um corte, ela nasce às vezes da gente partilhar momentos, mostrar a nossa fragilidade. É se abrir para algo que está acontecendo. Assim, nós ganhamos esse bolo da Dai e nós não soubemos, eu não sei de que é o recheio. Eu confiei totalmente nela. Eu assim, Dai, eu quero um bolo. E então eu quero que você mostre, Beth, para quem está nos assistindo, o quão ele é por dentro. Está com uma cara maravilhosa. Ivete, para quem vai o primeiro pedaço? Vai para a minha sócia querida. Dizer para você que eu sou muito grata mesmo, porque nós nos encontramos. E é sobre isso que nós vamos falar também. Sim. Né? Que nós nos encontramos durante a nossa vida para que esse projeto pudesse existir. Então, gratidão. Eu agradeço imensamente, Ivete, porque, como eu já falei, inúmeras e inúmeras vezes, nós mostramos as fragilidades. E, por mais que nós estamos à frente desse projeto, nós também somos seres humanos. Nós também temos desafios, nós também temos os nossos perrengues. E muitas vezes eu cheguei aqui, eu me lembro muito, um dia que eu estava muito baforida. Eu cheguei aqui, me lembro também desse dia. Não foi a 1000 por hora, foi a 300 mil por hora. Eu cheguei aqui toda. A Ivete simplesmente me pegou pela mão e me passou uma paz, uma calma, uma energia de que tudo está bem. Relaxa, respira. E eu tenho esse dia guardado no fundo do meu coração. E eu quero te agradecer imensamente por isso, por esse ano de parceria, por esse ano de compreensão, por esse ano de lutas, de vontades de ir para frente. Em nenhum momento a gente nos viu fraquejar. Desafios, sim. Fraquejamento, não. Exatamente. Então, gratidão. Você cortou e me deu o primeiro pedaço, mas sinta que o meu primeiro pedaço também vai para você. Eu sei. Gratidão. Bom, sem mais delongas, a Cleide vai experimentar o bolo, mas eu quero deixar para vocês, como eu tinha iniciado falando que durante a gente ia trazer alguns recortes, eu vou pedir para que depois a produção coloque para a gente. Uau, olha a Cleide fazendo. Daí, o que é isso? Mulher, que delícia. Gente, se vocês estão aí, eu queria que vocês pudessem sentir esse sabor. Eu já vou cortar o meu e já vou experimentar também. E eu digo assim, se vocês quiserem
contratar um bolo delicioso. Olha o capricho dela, gente. Vocês olhem os detalhes desse bolo. E não é só o capricho exposto, não é o capricho por fora, é o interior. E quando a gente olha tudo isso feito com carinho, que ela nos patrocinou esse bolo, a Dai. Então hoje a Dai, ela é patrocinadora do nosso podcast. E não é só por fora, isso a gente consegue ver o interior de uma pessoa, porque ela colocou amor, ela colocou carinho, ela colocou tudo aquilo que ela tem de melhor. E o melhor está no sabor. Assim, ó, gratidão, Dai. E não deixem de seguir, a página dela vai ficar aqui, vai estar marcado. Não deixe de seguir ela. E quando precisar de um bolinho, que queiram amor, carinho e o melhor, sabor, já contate ela. É isso aí. Então, só retomando, né? Eu quero que depois a produção coloque para a gente um recorte que a gente separou especialmente para mostrar para vocês o quanto a gente era insegura no primeiro episódio. É com muita alegria que hoje nós damos início à inauguração do nosso podcast Vozes Materna. Vozes Materna é um espaço apropriado para você, mãe, para amplificar as suas vozes. E aí nós vamos também seguir falando, a gente começou, assim, ó, hoje a gente começou falando muito. Falando muito não, a gente já começou rindo, porque é uma comemoração. E eu acho que a gente pode falar de uma outra parte que nos chamou muita atenção, né, Cleide? Queres falar enquanto eu corto o bolinho? Porque eu também quero experimentar, gente. Experimenta, porque, olha, tá muito gostoso. E enquanto eu falo para vocês, nós estamos em comemoração. Em comemoração a gente faz o quê? A gente come, a gente toma, a gente conversa. E isso hoje é uma festa. É muito mais do que um podcast. Exatamente. É uma festa para nós comemorarmos todos juntos. E se você está aí nos assistindo, pegue a sua xícara de chá, pegue a sua taça e vem brindar conosco nesse dia comemorativo também. Então, falando de boas risadas, porque festa também tem boas risadas. E no nosso primeiro episódio também, além de nós estarmos travadas, engessadas, com medos e insegurança, mas ele não nos parou. Eu acho que isso é muito importante. E no meio disso, nós também demos boas risadas. Várias, por sinal, acho que a gente vai deixar um recorte apenas, mas se você tiver vontade de assistir, ver quantas risadas a gente deu durante esse ano, vai lá, assiste os episódios anteriores. Afinal, são 40 e hoje, este que está indo ao ar é o 45. A gente não... São 52 semanas no ano. O primeiro episódio foi no dia 16 de setembro. Porém, teve alguns episódios que a gente fez recortes. Então, a gente não são todos episódios novos, mas o episódio oficial é o 45, esse de hoje. Então, tem 44 episódios anteriores. Então vai lá, confere. Tá falando aqui do meu resultado, mas a Cleide também tem o resultado de Lang Lang. Vamos colocar ela na roda. Porque um dos primeiros resultados que ela teve com óleo essencial foi com Lang Lang. Foi. Não foi? O pior é que foi, gente. A minha primeira experiência. E ela me pegou pelo óleo, ela me deu de brinde. A Gabi me deu de brinde. Aonde eu fui fazer um passeio de aniversário de casamento. Foi mesmo? Foi. Aí ela me deu, ai, Cleide, eu tenho um brindezinho pra ti e tal. E eu, bem inocente, né? Ah, beleza. Pessoa. Bem inocente. Ela disse, ai, usa assim, assim. Eu digo, tá, beleza. Mas eu nem imaginei o que aquilo ia fazer comigo, né? Ou com nós. Tá, ó. Nada melhor que um bom testemunho, hein? E neste recorte agora, nós vamos falar de um episódio que aconteceu por trás das câmeras. A Nina tá aí hoje, ela vai entrar na rodada de novo. Ela continua atrás da câmera e ela vai entrar na rodada de novo. O que aconteceu, Cleide? Então, eu olho agora para a Nina está sorrindo maravilhosamente. Se fosse antes daquele episódio, ela não estaria sorrindo. Não estaria. E ela está dizendo que nós vamos fazer ela chorar. Então, a gente também quer comentar sobre isso, que nós temos vidas reais.
que nem todos os dias nós estamos bem. Nem todos os dias é o dia glorioso. E a Nina, mesmo não estando 100%, ela não deixou de vir aqui estar nos ajudando. Mas tem hora que o corpo grita. E ele gritou no momento mais correto, porque nós estávamos com uma médica, uma pessoa que alinha todo o corpo, e ela fez esse alinhamento, e a Nina, graças a Deus, está aqui hoje super bem. Então, mas se você ficou curioso, vai lá no nosso episódio, dá uma assistida no episódio completo. Inteiro, né? Porque vai ficar só o recortezinho aí. Isso, aqui a gente só vai deixar um recortezinho dos melhores momentos desse 1 ano. Então, vai lá, procure lá esse episódio, porque ele está maravilhoso. O fato é que muitas vezes a gente precisa orientar. E não é quando a gente orienta que eles são obrigados a fazer. Eles podem seguir por outro caminho. Olhar, não, a mãe orientou, pega a base dela, a minha base, e segue no direcionamento que é cuidar daquele serzinho, né? Então, tem coisas que precisam de ajuste, tem coisa que eu sei que uma coisa... Ai, meu Deus! Daniel? E agora a gente vai falar, né, Cleide, de um dos episódios, eu acho que mais nos emocionaram dentro de todo esse ano, assim, que foi um dos episódios que veio pra gente uma pessoa para falar sobre câncer de mama. E foi bem no mês, né, de outubro. A gente estava procurando alguém para falar e a pessoa não conseguíamos fazer esse contato. E na semana a Marley apareceu para a gente. E ela veio contar a história dela de superação, de como foi para ela esse processo. E eu tenho certeza que muitas mães, muitas mulheres que talvez estejam nos assistindo já passaram ou estão passando. E esse episódio dela foi assim um dos episódios que a gente saiu dizendo assim, gratidão, Senhor, por ter esta pessoa na nossa vida. Eu acho que ele foi um episódio que ele nos trouxe muito mais do que aprendizado. Ele nos trouxe lição de vida, de como nós devemos lidar com os nossos desafios. Porque é aonde nós colocamos o foco. Aí é que está ou o sofrimento ou a superação. Ela falou de uma leveza, assim, ó, não romantizando. Ela deixou claro isso várias vezes, sim, porque foi desafiador. Sim. Ela passou momentos difíceis, mas ela trouxe de uma forma, assim, numa leveza, falando que ela tinha sido preparada para este momento da vida dela. Então, gente, se vocês forem, tem um recortezinho bem curtinho dela, que a gente vai pedir para colocar logo em seguida, então assistam com muito carinho. E se depois vocês quiserem assistir o episódio completo, busquem lá. Vale muito a pena, tá? E se você está passando por esse processo, ou conhece alguém que está passando, envie esse podcast para essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença de como é bom, maravilhoso, ter alguém que inspira com uma história real, de coração aberto, de peito aberto, vamos dizer assim, mostrando exatamente todas as fragilidades e como ela passou. Ela mostra com muito detalhe de como ela conseguiu passar isso e trazer isso com mais leveza. Então, acho que vale a pena um compartilhamento. Exatamente. E sou a Marley Terezinha Holland, sou terapeuta transpessoal. E hoje, com esse convite maravilhoso, vamos falar sobre uma questão bem delicada, né, que é o câncer de mama. E eu quero falar um pouquinho assim sobre isso, sobre como eu passei por tudo isso, como eu lidei, como eu lido hoje, e também como mulher, como mãe, né, como filha, como eu consegui lidar com isso de uma forma mais leve, eu diria, mais leve, sem romantizar, mais leve, porque as dores, sim, as dificuldades surgem sempre, mas eu consegui trabalhar isso em mim, né? Eu já venho trabalhando isso há muito tempo, e isso foi mais, eu costumo dizer que o câncer veio como para que eu possa despertar para mais algo na minha vida, para olhar algo que eu estava fazendo, né? Então,
Eu quero falar isso hoje sobre isso aí, mas primeiramente, antes eu acredito sim, de falar toda essa trajetória, né, resumidamente, eu preciso falar como isso aconteceu, né? Como eu sinto que eu fui preparada para passar isso, porque eu acredito, né, que Deus não traz nada para nós, o que a gente não pode carregar e resolver, né? E esse resolver não é sempre se curar. Muitas vezes a gente não se cura, mas a gente cura outra coisa, nosso ser, o nosso espírito. Uau. Né? Nossa, eu Isso tô arrepiada. Então, muitas vezes, mas aqui a fulana não se curou. Mas quem disse que ela não se curou? Né? Curou sim, curou a alma dela. Porque às vezes não é a cura do corpo, né? Isso. É a cura da alma, Da alma. Então, para mim foi assim, eu tinha certeza que eu ia me curar. Nunca levei isso como se fosse o fim da minha vida. Não. Como eu te acompanhei, né? Eu conheço a Marley já há alguns anos. A gente fez a pós em psicologia transpessoal juntas, né? Então a gente teve uma conexão e quando eu soube, né? Eu te acompanhava e assim eu ficava impressionada com a tua força, porque eu já me coloquei assim pensando, né? Se um dia acontecesse algo parecido comigo, indiferente do que seja, se for uma doença, né? Se for um câncer, se for, a gente não sabe, a gente não, né? E eu ficava olhando assim, meu Deus, como ela tem essa força, porque a gente vibrava, a gente sentia essa tua vibração. E isso sempre me chamou muita atenção, porque às vezes eu pensava assim, eu não sei se eu teria essa força, se eu conseguiria olhar tão para além. Então, isso eu sempre admirei muito em você. E é bem isso que eu queria começar, assim, que você falasse assim, como veio essa preparação. Porque nós sempre trazemos isso nos outros episódios, a gente já trouxe muito isso também, que nada acontece por acaso. E quando as coisas acontecem, quando a gente se permite ver a razão das coisas terem acontecido, se torna um pouquinho mais leve. E a gente aceita desafios e aceita as coisas que vêm para a gente. Não que seja fácil, né? Eu sempre quero trazer 3 coisas aqui, 3 insights que me veio você falando. O primeiro, que me chamou muita atenção a hora que você me falou o seu nome e me deu um arrepio e uma emoção muito forte. Terezinha. Nós 3 somos Tá, Terezinha. nós 3 somos Terezinha. Olha só. Tá? Então, nós eu duas, digo quando assim... descobrimos, já ficamos impactadas. Eu me dei conta E disso agora, também. mais uma vez, então, eu vou interceder agora pela Santa Terezinha por nós. Nossa. Eu acho que Amém. Santa Terezinha, ela tem um poder, uma força para as mulheres, né? Ela sempre entrega rosas, ela sempre entrega. Então, vamos colocar hoje à disposição a receber da Santa Terezinha. Vamos sim. E não só para nós, Amém. mas para todos que estão nos ouvindo. Que a Santa Terezinha abençoe a todas as mulheres. Nós ainda estamos no outubro, outubro rosa, trazendo hoje esse assunto que é tão importante, que a gente jamais pode deixar passar em branco. E quando nós começamos o nosso podcast, a Ivete um dia me chamou e ela me disse assim, Cleide, vamos olhar para as datas comemorativas que nós temos e trazer pessoas para falar dos assuntos relacionados a isso. E a gente tentou buscar uma pessoa para falar Isso. sobre câncer Câncer no de mês de mama. outubro e não conseguimos. Não conseguimos. E você veio. E agora, no último lance, na última semana, chegamos apareceu. aqui e estamos com você para trazer algo tão importante, que é dizer assim, o olhar para si. Porque o câncer de mama, se nós olharmos para as nossas emoções, ele nada mais é do que ele vem para nos descobrir. E se nós olharmos o verdadeiro significado, ele é algo que nós temos escondidos dentro de nós e nós não estamos permitindo. E ele vem para nós ensinar algo maravilhoso. E geralmente ele está ligado a algo que nós temos com as nossas mães. Algo que nós não curamos, não perdoamos. E agora, como a gente começou falando, né, de como foi desafiador, a gente ficava com medo no começo. Hoje, assim, hoje a gente nem liga, assim, a gente está aqui na frente da câmera, a gente nem olha mais para a câmera, nem se preocupa porque virou natural. Mas teve um episódio em especial que foi, assim, muito, mas muito desafiador para mim, gente. Por um dia que foi um trânsito, foi um furdunço aqui
na Grande Florianópolis, a Cleide não conseguiu chegar a tempo. E a gente tinha 2 episódios para gravar e a gente tinha tempo para encerrar a gravação. Porque a nossa locação do estúdio, ela tem tempo, porque depois, né, enfim. E eu me vi tendo que iniciar a gravação sozinha para a Cleide entrar depois. Gente, assim, ó, me deu uma ziquezira, me deu uma batedeira. Mas, assim, eu tive que começar, né? Então, eu comecei no meio do episódio, né? A Cleide chegou, quando ela chegou, ela entrou. Então, a gente vai deixar esse recorte. E esse era um episódio que falava, a gente falava de maternidade solo. Então, foi um episódio lindo, mas o que eu queria deixar registrado, porque hoje, nessa gravação de hoje, a gente está falando, assim, principalmente dos desafios e dos medos e das ansiedades que nos abateram durante esse ano de gravação. E as superações também, né? Exatamente. Porque a vida, não, quando a gente tem olhar para o medo, olhar para o que a Ivete passou, eu sempre digo que nada na vida é por acaso. E esse dia, com certeza, não foi por acaso. Ele foi para mostrar para a Ivete que ela é capaz, que ela tem potencial e para trazer essa segurança que ela estava precisando. Então, esse coração, batimento forte, essas mãos suando, a voz trêmula, isso foi um passo muito importante que ela precisou dar. Ela precisou subir um degrau. E aquele dia o trânsito estava um caos, mas teve outra coisa ainda. A minha porta da minha casa trancou, que não abriu. E eu ainda precisei chamar um Uber, com aquele caos todo. Então, aí complicou tudo. Então, e o que eu quero trazer isso para você é para você olhar para todos os desafios que você tem na sua vida, eles não são desafios. Deus não te deixa passar por aquilo imune. Ele está te deixando passar aquilo para sim, se você se permitir ver, ouvir e olhar e sentir de uma outra maneira, é um degrau que você está subindo. Então, sempre olhe isso como uma gratidão, uma evolução. E agora sim, então, a Cleide chegou, né, um pouco atrasada. Hoje, quem andou em Floripa nesta quinta-feira, assim, ó, foi bizarro, foi bizarro. Foi, com certeza, gente. Muito bom dia, boa tarde para a hora que vocês estão nos ouvindo. Mas eu vou dizer para vocês que hoje, eu precisei de muito equilíbrio emocional para conseguir chegar aqui. Não foi só o trânsito. Hoje foi dia de aprovação mesmo para dizer assim, tu tem equilíbrio emocional mesmo? Então, e é isso. Estamos aqui para dar continuidade a esse podcast maravilhoso. A nossa entrevistada muito amada, muito querida, uma pessoa que a gente se conectou e foi muito forte também, né, Cláudia? Algo assim magnífico. Mas vamos dar continuidade aí a esse maravilhoso podcast. Seja muito bem-vinda aqui. Receba o meu carinho, que com certeza a Ivete já deve ter passado, mas receba esse carinho agora. E já estamos encaminhando para nosso final, a nossa finaleira, mas já quero deixar aqui para você que já esteve aqui conosco nesse 1 ano, você já viu o quanto que a gente trouxe para você. Curta, compartilhe, encaminhe, nos siga, deixe o seu like, o seu coraçãozinho aí para a gente podermos continuar, porque é muito importante. Nós que estamos aqui no YouTube, é muito importante para nosso crescimento e para nossa evolução e para a sua também, não perder essa oportunidade de sempre ter um episódio novo auxiliando você, mamãe, você mãe, mulher, esposa, empreendedora, tudo aquilo que nós já trouxemos dentro desse nosso episódio, né? Então, gratidão. Mas vamos fazer mais um episódio sobre Exatamente. esse 1 ano. E eu preciso falar uma coisa para vocês. Se a gente não tivesse dado o primeiro passo com todos os medos, as inseguranças, a gente não estaria aqui hoje comemorando. Então, assim, se permita, dê o primeiro passo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Deu ziquezira, deu batedeira no coração, a mão tremeu? Vai com medo mesmo, vai que dá. Se Deus está te permitindo estar nesse local, nesse momento, é porque Ele sabe do teu potencial. Ele te dá sempre muitas e muitas oportunidades. Cabe a você saber se você vai aproveitar ou descartar essas oportunidades. E assim a gente encerra já deixando para vocês
mais um spoiler do episódio da semana que vem, porque nós vamos fazer mais um, vai ficar o bolo aqui, a gente já vai gravar em seguida, porque a gente quer falar da evolução. Nesse agora, a gente focou mais nos desafios. Agora este a gente vai falar sobre a evolução e sobre a importância de nos permitirmos evoluir também. Então, gratidão e até semana que vem. Beijo no coração. Até, gente. Unam forças, una o coração, una o amor. Segure na mão daquele que sempre está conosco e bora para crescer e evoluir juntas. É isso aí. Beijo.